Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado dia 2 de fevereiro de 2024 e o tema do vídeo é os ensinamentos do filme Nosso Lar 2. Eu assisti o filme Nosso Lar 2 na semana passada e decidi trazer esse vídeo comentando, né? E passando o que eu acredito ser de grandes ensinamentos que esse filme traz, né? Lembrando que eu convido a todos a participar do nosso EAD Evolução Life, eadevoluçãolife.com.br. Lá tem diversos cursos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, prosperidade, né? Além disso, bastante material gratuito. E mesmo os materiais pagos são com valor bem acessível, muito barato, né? Que dá para qualquer um que queira participar, né? Aprender e poder aplicar na vida e trazer mudanças significativas. Fica o convite, né? Então vamos para o vídeo. Acho que a primeira coisa que eu acredito ser importante mencionar sobre esse filme é que eu acho que quem já tem bastante conhecimento sobre o assunto espiritualidade, né? Já estudou bastante, já viu bastante, leu bastante livros, viu bastante entrevista com espíritos, ou até mesmo teve também experiências, ou quem tem mediunidade, né? E às vezes vê na prática a coisa do outro lado, né? Enfim, todo ser que já está avançado nesse assunto de espiritualidade provavelmente perceberá que no filme Nosso Lar 2 a coisa foi um pouco mostrada mais brando, né? Mais assim, tranquilo, né? Além disso, com uma visão bem assim, humanizada da coisa, né? Baseando-se, né, nos padrões humanos de existência, né? Então vemos ali todos com corpos com aparência humana, né? Apegados às questões humanas de família, relacionamento, intrigas, discussões, né? A desejos humanos, paixões humanas, né? Então o filme ele é bem baseado, né, em padrões humanos. E todo estudante avançado nessa questão espiritual vai perceber isso e perceberá que talvez isso não condiz 100% com o que ocorre, né, do outro lado do astral, né? Além disso, vemos também que os seres ali no filme, por mais que estivessem mais densos, né, em regiões umbralinas ou até mesmo pior. Então o filme Nosso Lar 2, tanto quanto um, ele sempre você percebe que é bem assim baseado em padrões humanos, né? E conforme a pessoa, o ser vai expandindo e vê além apenas de padrões humanos, né? Já compreende que a realidade é mais ampla, né? Mas nesse filme é bem baseado nisso. Então, um ser mais que já tem bastante conhecimento sobre o assunto perceberá isso, né? E outra questão, como eu citei, a gente vê os seres ali, mesmo o André, que era o personagem que era um médium na Terra e usou disso para obter vantagens materiais, né? E depois, do outro lado, virando obsessor de várias pessoas, vampirizando, né? Instigando pessoas a fazer as coisas, né? Enfim, mesmo ele estando numa situação assim, bem denso, né? Bem indo para a região umbralina e descendo mais, né? Mesmo assim você vê que o seu corpo, sua aparência, tudo ainda está, digamos que assim, comum, normal, né? E se você começar a pesquisar, ler, ouvir sobre espíritos, muitos falam, né, que em regiões umbralinas a coisa é bem mais feia, né? Tem seres que ficam com formas mais grotescas, né? Até com, por exemplo, um pedaço de corpo com uma forma animal, cabeça de um animal, né? Então,
tem coisas assim bem, uma aparência estranha, né? Que nesse filme não mostra. Mostra os seres, por mais que estão em regiões submarinas, é tudo assim com aparência, digamos que bem, saudável, né? E, assim, eu acredito que esse tipo de filme, né, que vai ser distribuído para as massas também, não pode colocar também a realidade muito nua e crua, muito ampla, né? Muito assim, explícita, pois assustaria demais, provavelmente, né? Dessa forma, provavelmente já assuste. Se colocar, então, mais ainda, assustaria demais. E, então, eu acho que o diretor ele sempre coloca o suficiente, né? Que dê para tipo, mostrar um pouco da realidade mais ampla para as pessoas, mas sem assustar, sem causar pânico, né? E fica de uma forma assistível, né? Uma forma tranquila de se ver, né? Se colocasse muito a realidade muito explícita, pode se tornar algo muito pesado de ver e as pessoas nem sequer assistiriam. Então, eu acredito que isso é feito dessa forma de propósito, né? A fim de que o filme seja distribuído em massa, que as pessoas assistam, né? E pelo menos tenham uma noção de um pouco de como que é, né? E depois, quem se interessar, obviamente, vai atrás de estudar, de pesquisar, de ler, ouvir, e assim perceberá que é um pouco além e diferente do que é mostrado. Mas esse filme servindo pelo menos com o propósito de abrir um pouco os olhos, além da apenas da matéria, além apenas de coisas que comuns ou de padrões religiosos, né, que ensinam uma coisa de ensinam essa questão de céu e inferno, de dogmas, né, leis, né. Indo um pouco além disso, a pessoa percebendo um pouco além disso já pode abrir a percepção e de repente ir atrás de aprender mais. Eu acredito que o filme ele é bem útil nessa questão, né? Fora que é um filme muito bonito, né? Cenas muito belas, imagens muito bonitas, né? Os efeitos, tudo é muito, muito bacana. E emocionante também, né? Tem toda uma combinação de sons, de cenas e os personagens, tudo que deixa o filme muito emocionante, né? Então é algo bonito de se ver que te prende do começo ao fim, né? É mais que recomendo que assistam, né? Sem dúvida nenhuma, né? O filme ele é útil para todos, seja para quem já tem muito conhecimento e para quem não tem ainda mais, né? Pode ser um start para a pessoa ir atrás de mais informação, né? E agora eu vou passar alguns pontos que eu achei importante, né? O primeiro aprendizado mais importante, eu acredito, seja como que a mudança de emoções, né? Pode-se dizer mudança da frequência, da vibração, o termo não importa, né? Mas como a mudança, né, da mente, de dentro de nós, afeta instantaneamente o nosso entorno, né? Podemos ver no nosso Lar 2 na cena em que o Vicente, né, ele vai visitar a casa do irmão dele, né? E então ele vê o irmão dele que nessa história tinha envenenado ele, causado a morte dele, né? E vê que ele está bem, está ok, vivendo a vida dele tudo em paz, ou seja, aquilo ali é como se não tivesse tido efeito nenhum, né? E com isso ele começa a ficar já com a emoção um pouco perturbada, um pouco de raiva, né, ira, e já gruda os espíritos na orelha, né, instigando ainda mais, né? Porque é assim, você dá um start de mudança de vibração, né? Começa a ficar com um pouquinho de raiva e tal, já gruda alguns espíritos ali, ó, instigando para intensificar aquilo. E ele foi se levando com isso, então de repente, de um local que ele estava, ele já, como se tivesse se teletransportado, o ambiente já mudou todo, e ele já estava num grau, né? Tudo ali, seres ali sofredores à volta dele, e tudo escuro, né? Então, em questões de segundos, né, de mudança de vibração, ele já como se tivesse transportado, mas todo o ambiente já se mudou, né? Da luz já foi para a escuridão. No filme Nosso Lar 1 é a mesma coisa, né? Quando é a luz, quando ele vai
também visitar a mulher, quem era a mulher dele na Terra, né? E ver que ela está com outro homem e tudo mais, né? Então ele já fica também com um pouco de raiva. Saindo de lá, ele também já da luz já vai indo para a região umbralina, né? Já fica tudo escuro em volta dele, né? É claro que depois também de alguns segundos o ser se tocando, né? Não deixando aquilo se levar aquilo, voltando a ficar equilibrado, em paz, tranquilo, volta ao ambiente que estava perfeito. Mas esse é um ponto muito importante, que uma mudança de emoção, e a mudança de emoção começa com uma mudança na mente. É a mente que controla as emoções. Ou seja, uma mente disciplinada, sob controle, não permitirá uma mudança de emoções. Então, não aconteceria isso. Mas uma mente sem controle leva também a uma emoções sem controle. E então, instantaneamente, muda todo o seu entorno, né? Já sai de um, se estava positivo, já vai para o negativo, e já cai, já desce para as trevas. Então já gruda espíritos ali, ó, te perturbando, né? E estando do outro lado, no astral, isso é muito rápido, né? Instantâneo. Não que aqui na Terra não seja, aqui também é instantâneo, né? Assim que mudamos por algum motivo, ficamos com raiva, ira, qualquer coisa, instantaneamente também, digamos que já estamos mais densos, mais nas trevas, né? Podemos não estar vendo, mas provavelmente nesse momento já começa também a grudar espíritos ali, ó, na orelha. Ou então vampirizando, sugando energia vital, ectoplasma, né? E tentando também intensificar aquilo para te sugar, né? Então esse é um ponto talvez mais importante tanto do filme 1 quanto esse 2. E fica sempre um alerta de como devemos sempre estar no controle de nossas mentes para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Estando no controle, procurando estar sempre equilibrado, sempre em paz, sempre com pensamento positivo, isso não acontece, né? Conseguimos manter sempre bem, sempre bem. O segundo ponto que eu achei muito importante, né, que é mais um ensinamento, que é também que todos os mestres já trouxeram, Buda, Cristo, né, Krishna, todos os mestres que vieram, né, o sofrimento causado ao apego, né? Vemos no filme tanto um, tanto esse dois, que é sempre o apego que gera o sofrimento. Apego familiar, apego a um padrão de vida, apego ao trabalho, apego a coisas materiais, apego a poder, a luxúria, ego, vaidade, enfim. Apego, qualquer tipo de apego que seja, pode gerar sofrimento, pois hora ou outra você não terá aquilo no qual você está apegado. E vemos nos dois filmes, né, sempre essa questão familiar. Às vezes, conflito com a mulher, problemas com o filho, né? E é sempre o apego que faz gerar toda essa cadeia de acontecimentos e sofrimentos, né? E um apego muito, que acontece muito, é o apego ao passado, ou seja, apego às coisas passadas. Pode-se ver que, tanto no filme 1 quanto 2, por exemplo, no 2 do André, né, ele está apegado às coisas do passado, né? Tem o filho dele também que está apegado a se vingar dele, né? Querendo pegar ele a todo momento, né? Enfim, com isso fica se revivendo e mantendo vivo o passado, sem parar, né? Já passei em vários vídeos, né, o ensinamento do mestre indiano que me passou, que cada segundo é um novo momento. Ou seja, o que foi um segundo atrás não importa mais. Agora é um novo momento. Se está com depressão, se estava um segundo atrás, agora pode se mudar. Se sua parceira te traiu um segundo atrás, agora já foi, já passou, né? Então podemos, a cada fração de segundo, mudar a vida, né? Deixar as coisas que já foi do passado. Mas, se mantermos vivo as coisas do passado, então mantemos no presente, vivo, aquelas situações. Se deixamos aquelas situações para lá e morrer, deixar morrer as situações passadas, aqui no presente aquilo ali não existirá mais. E sua vida ocorrerá de agora em diante, sem aquilo que já foi.
Isso é muito importante, não se apegar a nada, e nem mesmo às coisas do passado. Né? Deixar o passado ir e viver o presente. É sempre só o presente que temos realmente disponível para nós. Né? Mas, se ficarmos presos no passado, acabamos por manter vivo aquilo do passado, já que aquilo que colocamos o foco, a consciência, o pensamento, é a realidade que estamos criando. Se ficamos pensando e focado no passado, criaremos o passado no presente. Então, o grande segredo é não ter apego. Buda já disse isso, Jesus já disse isso, Krishna. Todos os escritos sempre têm essa questão de não apego, né? Jesus foi bem claro também na questão de apego familiar, né? Quando foi perguntado quem é seu irmão, quem é sua mãe, quem é seu pai. Ele disse, minha mãe, meu pai, meu irmão, são todos aqueles que seguem ao Pai, a Deus. Esses são meus irmãos, são meu pai, são minha mãe. Todos somos, como espírito, irmãos. Na verdade, não existe essa coisa de pai, mãe, filho. Todos somos irmãos, servindo a obra geral de Deus. Outro apego também, às vezes a pessoa tem um desejo de vingança, né? Isso densifica muito o ser, só gera problemas e karmas, consequências que não acabam. Nesses filmes mostra muito isso, né? Que sempre tem ali o espírito querendo vingança, então ele fica amarrado com aquelas pessoas que ele quer a vingança, né? E sofrendo, um sofredor. Né? Então esse é um grande ensinamento, né? De não termos apego, né? Não termos apego a nada, nada. Vivemos as coisas, mas sem se apegar a nada. O terceiro ponto, tanto desse filme, o 2, tanto do primeiro, é a prova da riqueza, né? No primeiro mostra o André Luiz, ele de certa forma tinha uma certa riqueza, né? E nesse segundo filme tem outro personagem que é ainda mais rico do que, aparentemente mais rico do que o André Luiz, né? No primeiro filme. E como que geralmente quando se tem o espírito pede essa prova de riqueza, geralmente ele usa mal a riqueza, né? Usa apenas para seus gozos materiais, confortos, luxos, diversões, né? E não vai além disso, né? Tornando muitas vezes orgulhoso, egoísta, e só pensa em si, né? E começa a desprezar os outros, achar que os outros são menos, né? E geralmente acontece isso, né? Quando pede a prova da riqueza. É por isso que muitos espíritos às vezes, evoluídos, eles já pedem para vir aqui em pobreza, né? Em pobreza, a chance de fazer besteira é muito menor. Quando se tem muita riqueza, a chance de fazer muitas besteiras é enorme, pois a tentação é enorme por todos os lados. Tentação, seja de drogas, de vícios, bebidas, luxos de todo tipo, luxúria, né? Abre-se um leque, né, de possibilidades que o ser mais pobre já nem tem esse leque, né? Então vemos como que a riqueza pode ser, geralmente é mal utilizada, né? Não significa que devemos viver na pobreza e etc. Não é isso. Mas sempre ter consciência, né, de não deixar ir para os excessos, né, e de não viver apenas para conseguir matéria, né? Usar a matéria, mas não ser usado por matéria. Como dizem, estar no mundo, mas não ser do mundo. O quarto ponto muito importante, os dois filmes mostram isso, né? Nesse eu acredito que mais ainda, os Nosso Lar 2, como que a sedução das coisas do mundo geralmente desvia o espírito daquilo que ele planejou fazer, né? Nesse filme vemos isso muito claramente, né? Como que as seduções do mundo, os prazeres do mundo, a carne geralmente nos cega, né? Dificilmente o ser consegue realmente ir além apenas do ego, dos seus interesses e fazer realmente o que planejou. Geralmente acaba sucumbindo, né, as coisas. E vemos lá, quando eles estão no astral, eles falam, né? Tipo, fazer o planejamento aqui e tal. Geralmente é muito fácil, né?
O difícil é quando caímos na Terra e no corpo humano, que tem suas necessidades, sobrevivência, questões de prazeres, desejos, um monte de coisa. É muito fácil esquecer tudo esse planejamento e viver uma vida somente material, preocupado com sobrevivência, família, interesses, prazeres, né? E não fazer nada do que foi planejado. E assim vai, entra a vida, vai a vida e fica indo, né? Indo, voltando, indo, voltando. E outra questão importante do filme é como sempre somos ajudados, né? Mas para ser ajudados sempre temos que querer, desejar isso, pedir isso, se for preciso orar, o que for, né? Mas os espíritos estão sempre ali tentando nos auxiliar, né? Mas se ficarmos sempre densos, sempre não querendo ajuda, né? E não fazer nossa parte, né? Se tornar uma pessoa mais positiva, pensar positivo, a reforma íntima, né? Se não fazer tudo isso, é difícil de os espíritos conseguir ter um acesso para auxiliar, né? Só ficar reclamando da vida, julgando, criticando, fazendo um monte de besteira, né? Consumindo bebida alcoólica, drogas, etc. Vendo apenas o mundo, né? Fica difícil de eles conseguirem ter algum tipo de acesso e ajudar. Mas quando o ser, ele realmente procura, né? Desenvolver a sua espiritualidade, procura se tornar uma pessoa melhor, procura ter o mínimo que seja de fé, um pouquinho de fé que tenha Deus e todos os espíritos, vocês podem ajudar muito, mas é preciso ter pelo menos um pouquinho. Já foi dito que você dá um passo e Deus dá 1000 passos, ou muito mais para você, mas você tem que dar pelo menos um passo. Você dá um passo e Deus dará 1000 para você, mas você precisa dar pelo menos esse um, né? Quando não se dá nem esse um, aí fica complicado. Mas um pouquinho de esforço que faça, um pouquinho de fé que tenha, já pode mover montanhas. E o quinto ponto, talvez, também seja mais importante, tem uma ligação com o primeiro ponto que eu disse, mas a questão do poder mental, né? O filme mostra muito disso, o poder mental, como tudo é mental. Pelo menos aqui na terceira, quarta dimensão, tudo é mental. Provavelmente nos planos superiores vai mudando isso, mas enquanto estamos aqui, terceira, quarta, acho que até quinta dimensão, é o plano ainda mental. Ou seja, a mente está criando tudo, está criando o astral, está criando o físico. Né? E quando temos o domínio sobre a nossa mente, né, total, também temos domínio sobre a nossa vida total, sobre nossas emoções, saúde, tudo. Tudo fica alinhado, fica bem. Né? No filme vemos, por exemplo, como alguns espíritos conseguem passar pela parede, por porta, o que for, né? E alguns não conseguem, né? Porque é tudo a mente. Tem outra questão, quando eles vão volitar, que é a mesma coisa que voar, praticamente, né? Não é todos que conseguem isso, né? Você pode ver que alguns espíritos, a maioria dos espíritos no filme, eles estão andando como se estivesse aqui na carne, né? Sendo que poderiam estar volitando, né? E, e é sabido que, conforme a evolução, você não precisa nem mesmo isso, você consegue sumir de um local, estar em outro, né? E somente com a força do pensamento, com a força da mente. Ou seja, todo o poder é sempre o mental, né? Pelo menos aqui nas esferas mais baixas, terceira e quarta dimensão, quinta talvez, né? É sempre o mental que domina. Então, desenvolver isso, ter o controle disso, é importantíssimo, né? Aqui e muito mais, né, do outro lado. Vemos lá que os seres mais trevosos, negativos, que comandam os seres, comandam diversos, escravizam diversos seres, eles têm um poder mental extremamente forte. Muito forte. Muito forte. Como se fossem mestres. Os mestres da Índia podem dizer ainda muitíssimo mais poder mental. Não que eles tenham amor, compaixão, etc., mas o poder mental é muito forte. E com esse poder mental pode dominar o ser assim, fazer o ser
fazer o que, literalmente o que ele quiser, assim. A mente mais forte sempre domina a mais fraca. Isso já é uma realidade aqui. Do outro lado, ainda mais forte isso. Então, buscarmos o conhecimento dessa questão da mente, trabalharmos isso, haver uma disciplina na mente, né? E um domínio é importantíssimo. Aqui, do outro lado, isso evitará muito sofrimento, né? E também traz as benesses, né? Uma mente controlada, praticamente você não adoece, você não tem problema aqui, né? Você consegue viver a vida de uma maneira eficiente em tudo que faz, negócios, relacionamentos, tudo, né? Esse filme mostra mais uma vez como é importante a gente desenvolver a mente, dominar, estar no controle. Estando no controle da mente, não há ser negativo, não há nada que possa te controlar e fazer nada. Não há. Agora, se saiu do controle, abriu a porta, né? Caiu para o negativo, abriu a porta. Usou alguma substância, drogas, bebidas, etc., que te faz ficar, posso dizer, desatento, faz ficar meio largado, né? Abriu porta. Esse foi o vídeo que eu senti de passar, né? O filme é maravilhoso, assistam quem não assistiu. Os ensinamentos são os mesmos que sempre foi passado, mas é muito importante ter isso no filme. Eu acredito que tem um valor tremendo, ainda mais no momento atual, né, que a Terra está passando. Esse filme aí vai trazer, tenho certeza que está trazendo um grande despertar para muitos seres, né? Para quem já tem o conhecimento, é bom assistir isso. E para quem não tem, vai ser ainda mais valioso, né? Desejo muita paz, muita luz para todos. Graças a Deus. Deus abençoe.